Oi, meu nome é Ana Mazaro, eu sei que faz um tempinho que eu parei de postar aqui, porém, entretanto, todavia, eu queria contar pra vocês que eu finalmente entrei na faculdade de moda que eu tanto queria, e também esse ano aconteceram algumas coisas muito importantes, como a minha participação na São Paulo Fashion Week, e também minha participação na Casa dos Criadores, que futuramente eu quero trazer um vídeo contando toda essa experiência pra vocês. E também porque eu queria me programar um pouquinho melhor pra postar da melhor forma, ter uma pesquisa mais interessante e formas melhores de dialogar com vocês. Então hoje, pra vir com tudo, eu queria contar pra vocês um pouquinho sobre a história da moda. Confesso pra vocês que eu gravei já uns 3 vídeos, querendo contar pra vocês um pouquinho de como essa história é, porém o vídeo deu 1 hora. Pois é, eu sou doida, então eu adoro ficar contando isso tipo, com vários detalhes, mas aí eu entendi que a dinâmica não seria muito interessante dessa maneira, então eu tentei dar uma reduzida e tentar tornar esse vídeo um pouquinho mais didático e rápido de vocês entenderem. E aí qualquer dúvida vocês deixam aqui embaixo pra mim que eu vou responder vocês. Além disso, eu vou pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilhar com quem gosta de moda ou curiosidades de tudo que é assunto, que é muito importante pra mim e incentiva mais a fazer vídeos pra vocês. Então, quando a gente vai falar sobre história da moda, a gente tem que entender que as roupas já surgiram em torno de 120 mil anos. Até porque a gente já tem esse princípio de uso de roupas, mas no sentido de proteção térmica, proteção também física, dependendo das funções que iam ser ligadas àquelas pessoas. A gente tem uma certa preocupação estética, assim, em alguns períodos, como usar dentes de animais para fazer colares, algum tipo de simbolismo para cada sociedade, ou até mesmo um aprimoramento de ferramentas usadas nas roupas também. Isso tudo foi acontecendo de forma muito de funcionalidade, e não por desejo ou estética somente. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre história da moda, a gente tem que sim ir para a Europa e entender um pouquinho dessa dinâmica. Então, quando a gente vai, por exemplo, falar sobre a Grécia, que é o berço da estética que a Europa tem e que veio à base de muita coisa para eles. A Grécia não se tinha essa questão visual e estética, muitas roupas eram feitas com drapeagens e amarrações. Não tinha uma certa diferenciação, no máximo algumas diferenciações de funções de trabalho para aquele período. As mulheres nesse período não tinham o corpo totalmente coberto, por exemplo, elas deixavam o seio à mostra, porque era uma forma de amamentação, então esse corpo era celebrado, ele era visto também de uma forma muito mais natural. Quando a gente já vai para Roma, Império, a gente tem que entender também que estar na moda, lembrando, não existe esse termo ainda nesse período, mas estar na moda era seguir leis. Mesmo eles bebendo da mesma fonte da Grécia, porque eles foram também muito influenciados pela Grécia, a questão de estética deles também estava muito ligada à sua pessoa jurídica. Quem que você representava naquela sociedade? Existiam leis para que você não pudessem usar alguns materiais, algum tipo de ornamentos, outras demandas nesse sentido. E quando Roma cai e começa a ter todo aquele processo de ruralização na Europa, a igreja começa a fazer o seu crescimento. E aí pessoas que eram muito próximas à igreja, que tinham esse tipo de contato mais nobre, eles já tinham certos acessos como a seda. A seda não é europeia, ela veio da China, mas esse tipo de tecido era nobre. Então, quem podia usar isso eram pessoas nobres, até porque não se passava nessa realidade de quem era camponês. Porque era muito caro, e 2, não fazia sentido para as funções que eles tinham no dia a dia. Era um tecido muito caro que não valia a pena gastar, até porque a pessoa estaria trabalhando com plantio ou fazendo outra coisa que não pudesse ter esse tipo de privilégio. E aí a moda ela começa de fato a surgir no Renascimento. Até porque no Renascimento, que é quando o mercado volta a crescer, as cidades já estão um pouquinho maiores. E também a burguesia surge, e essa burguesia começa a ter o desejo de se parecer mais próximo com a nobreza, que muitos costureiros começam a fazer um certo incentivo de criações para serem um pouco mais novo e autêntico nesse período. Também é nesse período que a Itália começa a fazer muitos incentivos e criações desses materiais que antes não eram produzidos naquelas áreas. Por exemplo, já teve a seda italiana, entre outros tecidos que eram muito caros e que geralmente não se tinha tanta produção. E aí nasce também essa nova forma de mercadoria e também de acesso para toda a Europa.
E é muito interessante que tempo depois, quando a gente vai falar também dos períodos do Barroco, depois Revolução Francesa e as revoluções industriais, a gente tem de fato a criação da alta costura. Ela nasce em 1858 com Frederick Worth, não sei se assim se pronuncia o nome dele, Charles Frederick Worth, que é conhecido como o pai da alta costura. Ele que faz todo um incentivo, ele cria um ateliê, que faz toda essa demanda do que tem praticamente hoje como lei para se participar da alta costura francesa. E é nesse período que nasce essa questão de exclusividade. Ele não atendia qualquer pessoa, ele tentava atender somente quem tinha poder aquisitivo, no caso, a nobreza. Mesmo assim, nesse período é quando as pessoas começam a ter esse desejo de, quanto mais está parecidas com a nobreza, essa questão do status volta a ser uma forma de tentar chegar mais perto dela. Acho que é muito legal depois eu fazer um vídeo só contando pra vocês sobre a alta costura e os detalhes que tem sobre ela, que é muito interessante. E é nesse período que começa a ter esse desejo, não só o consumo por função, e sim por desejo e status. Ele não é algo somente ligado a um grupo social. Mesmo assim, vale muito a pena dizer que pessoas que eram consideradas pobres e trabalhadoras nesse período, elas não tinham esse acesso tão fácil assim, como eu falei. Era algo muito caro, muito difícil acesso, e isso só vai mudar realmente depois da Segunda Guerra Mundial, que é quando tem o surgimento do prêt-à-porter, né, que é a criação de peças mais acessíveis para as pessoas, tem uma produção mais em massa, as pessoas começam a ter mais acesso a esse tipo de vestimentas. Obviamente não com as mesmas qualidades que uma alta costura pode oferecer, ou com um tipo de materialidade tão cara quanto a alta costura, mas é nesse período que existe o acesso para as pessoas e variações. E aí a gente pode se dizer que é nesse momento que a gente tem, entre aspas, uma certa democratização ao acesso à moda. E ainda assim, quando a gente vai falar desse período de Segunda Guerra, muitas coisas vão mudando também com o tempo. Até porque o mundo naquele período entrava numa certa sanfona, né? Quando veio a Primeira Guerra Mundial, as mulheres passaram a usar vestimentas como macacões, calças, porque elas começaram a entrar de fato no mercado de trabalho. Não que antes mulheres não pudessem trabalhar, até porque quem era pobre sempre trabalhou, mas a demanda teve que aumentar, porque muitos homens tiveram que sair dos países deles para fazer a função no exército ou defender o seu país. E aí sim elas de fato entraram no mercado. E quando acabou a Primeira Guerra, teve uma certa revolução na vestimenta feminina. As roupas ficaram muito mais simples. Primeiro, tanto por isso que eu falei, mas também pela necessidade de simplificar as coisas. A guerra traz um pouco dessa simplificação, que antes a gente podia ser visto como algo super acinturado, estruturado. Depois da Primeira Guerra, as coisas começam a ser mais fluídas, lisas, sem muitas preocupações de coisas para aprender. Também é nesse período que muitas mulheres começam a deixar os cabelos mais curtos, pela facilidade e simplicidade do que aquele momento traz. Na Segunda Guerra também tem essa introdução desse universo de simplificação, até porque o acesso a esses materiais fica muito escasso, mas é nesse período também que começa a ter alguma introdução de tecnologia nas roupas, coisa que antes era muito difícil de se ter. Por exemplo, óculos de aviador, que foi introduzido nesse período, ou mesmo as jaquetas bombers, que são muito ligadas à proteção térmica, mas com uma outra estrutura, que facilita um pouco a vestimenta. Então, como vocês podem ver, existiram muitas evoluções, e quando a gente já vai chegando no século XX, a gente já tem uma certa diferenciação muito interessante. Nesse período que a gente tem muita liberdade no mercado e de consumo também. Quanto mais o tempo vai passando, mais liberdade a gente vai vendo nas formas de consumir muitas coisas. E são muitas estruturas sociais que acontecem também nesse período. De uns anos bem mais próximos da nossa realidade, a gente vê que a questão do consumo ficou mais fácil e democrática. A gente tem um acesso a cortes e estilos totalmente mais facilitados na nossa realidade. Enfim, vocês gostaram desse vídeo? Vocês conseguiram acompanhar tudo que eu fui falando? Obviamente é um processo muito mais delicado, com muitas camadas muito interessantes. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre cada período. Então, por favor, peçam sobre a Era Vitoriana pra mim, que eu vou adorar responder pra vocês sobre moda Era Vitoriana. Até mesmo da Idade Média, que é muito interessante, alguns detalhes. Enfim, comentem aqui embaixo. De novo, peço pra vocês curtirem, me seguirem nas outras redes sociais. E é isso. Um beijo. Tchau.